Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No Salmos 56, versículo 3 diz: em vindo o temor, hei de confiar em ti. O tema da lição do nosso domingo será Lutando contra a Ansiedade. Tema do livro Lutando contra a Incredulidade, de John Piper, o qual nós começamos a estudar na semana passada. A ansiedade ela é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ela vem acompanhada muitas vezes de uma sensação de medo, onde o foco está no perigo antecipado, ou seja, no futuro. Há uma ilustração que eu gosto muito. Ela é uma ilustração que trata de um pequeno barco de pesca que está em uma tempestade. Dentro da cabine está o capitão dirigindo o leme e quase a seus pés o seu pequeno filho. Os marinheiros estão um pouco atribulados, o barco balança um pouco, até que um dos marinheiros pergunta à criança que brinca sossegada com seu carrinho: filho, você não está com medo? E a criança responde: não, papai está lá na direção. A intenção do autor, John Piper, bem como a minha intenção, é trazer nessa aula ferramentas para que possamos enfrentar a ansiedade e possamos viver com confiança no Senhor, assim como a criança que confia no seu pai, combatendo o fogo com o fogo, nas palavras do autor John Piper, combatendo o pecado com as promessas de Deus. O autor ele traz um testemunho próprio de sua vida. Ele, quando criança, era uma criança muito tímida, tinha medo, pavor de falar em público. Fez pouquíssimas apresentações verbais, nenhuma que tivesse assim alguma relevância. Mas ao chegar na faculdade, ele precisava, para se graduar, fazer um discurso. Então, ele se derrama diante de Deus. Em meio a muita oração, ele enfrentou o desafio. Ele decorou seu discurso de ponta a ponta, ou seja, fez a parte dele, para não ficar dependendo do papel e não se atrapalhar. Arranjou uma plataforma para se apoiar, para se segurar, para disfarçar o seu tremor, o seu nervosismo, e derramou-se em oração pedindo a graça de Deus na sua vida. O resultado foi que ele se saiu bem, tão bem que algum tempo depois ele foi convidado para orar por um grupo de mais ou menos 100 pessoas na capela que havia ali na faculdade. Logo bateu aquele medo. No entanto, ele resistiu ao medo e com a mesma ousadia de fé ele enfrentou aquele desafio. Naquela ocasião, ele conta que ele fez um voto ao Senhor. Se Deus fosse com ele, John jamais se negaria a falar em público por motivo de ansiedade. O resultado foi que ele se saiu bem. E John Piper é conhecido como um pastor batista que pastoreou há mais de 33 anos, escreveu vários livros, um homem de Deus que abençoa a vida dos outros, abençoa inclusive a minha vida de pessoas que ele nem conhece. No entanto, se ele não tivesse buscado a Deus de maneira tão sincera, tão bíblica, tão confiante, ele continuaria sendo alguém dominado pelo medo e pela ansiedade. Martinho Lutero disse: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Nós devemos estar atentos, pois há vários níveis de ansiedade, e a ansiedade ela nos atinge em vários níveis das nossas vidas. E nós devemos estar atentos, pois a nossa carne, o mundo ao nosso redor e o próprio diabo nos trazem propostas que nos lançam direto na ansiedade e no medo. E por fim, nos prendem no pecado. Vou dar alguns exemplos aqui. Na vida financeira, a ansiedade motivada pela crise econômica, por exemplo, traz a proposta de que não podemos ser dizimistas, pois ao final do mês certamente irá faltar. Nos negócios, motivados pela concorrência, você poderá agir sem ética nos negócios sob o argumento de que, se não for assim, você não sobrevive. Na vida pessoal, a ansiedade pela possibilidade de perder o namorado ou a namorada pode lançar o jovem ou mesmo o adulto a uma relação pré-nupcial, com o argumento de que se você não ceder, ele ou ela procurará outro. Veja, nos casos que eu citei, a ansiedade prende o indivíduo, bem como destrói a sua reputação.
dificultando até mesmo o testemunho de Cristo para aqueles que não o conhecem. Devemos estar atentos ao que Satanás, a nossa carne e o mundo estão sempre fazendo propostas inteligentes, com argumentos convincentes, porém argumentos mentirosos, enganosos. Enquanto Deus diz, se comerdes do fruto certamente morrerá, Gênesis 2, versículo 17, o inimigo diz, não, seus olhos se abrirão e você será conhecedor do bem e do mal como ele. Você já sabe como essa história termina. Em suma, onde a incredulidade triunfa, a ansiedade floresce. Viver preso à ansiedade, ela é a maldição dos que são incrédulos, mas passar pela ansiedade, seja qual for o motivo, é destino de todos, crentes ou não. Para aqueles que amam o Senhor e a sua vinda, eu tenho uma má e uma excelente notícia. A ansiedade permanente na minha vida, na sua, ela é fruto da nossa incredulidade. A boa notícia é que Deus estende a sua graça por meio de seu Filho Jesus e Ele nos reveste com o seu poder e Ele lança fora de nós todo o medo por conta do seu amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18 diz, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Para que possamos viver o presente de maneira plena, com os olhos no futuro de maneira esperançosa, porque olhamos para o Senhor, para o autor e consumador da fé. Nós vamos ler na sala de aula, não aqui por causa do nosso tempo ser escasso, aqui é apenas um resumo, Mateus 6, versículos 25 a 33. Ali nós veremos que há pelo menos 6 promessas de Deus para nós. 6 promessas com as quais nós podemos lutar contra a ansiedade. A primeira promessa que aparece ali é que a vida ela é mais do que comer, do que beber e do que vestir. Portanto, Deus suprirá as nossas necessidades, não as nossas vaidades. A segunda promessa é que se Deus protege a vida irracional, Ele também protegerá a mim e a você. A terceira promessa é que a ansiedade não pode fazer crescer um covo da nossa estatura. Ou seja, ela não faz bem. Pelo contrário, ela faz mal. A quarta promessa, que está de 28 a 30, no capítulo 6, é que nós somos mais importantes aos olhos de Deus do que as flores do campo, a quem Ele veste. A promessa número 5, versículos 31 a 32, é que Deus se importa com todas as nossas necessidades. Ele irá suprir as nossas necessidades. E a sexta promessa, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É que teremos tudo o que precisamos, nem sempre o que desejamos, quando buscarmos em primeiro lugar e entregarmos nossas vidas aos cuidados dele. Esse capítulo, particularmente para mim, é um capítulo que foi libertador na minha vida. Libertador, saber que eu posso confiar num Deus de amor. Como nós enfrentamos a ansiedade? Não há como enfrentá-la sem conhecer a palavra de Deus. Não há como enfrentá-la sem conhecer o Deus da palavra. Vivemos em tempos corridos. Famílias em que mãe e pai trabalham fora, alguns em empregos com escalas, filhos que além da escola têm 1 ou 2 compromissos na semana, mas independente da correria do dia a dia, é necessário que eu e você achemos tempo para ler a Bíblia e nos debruçarmos em oração diante de Deus, a quem nós confiamos ou devemos confiar as nossas vidas. Independente da correria, é necessário que nós venhamos a ler a Bíblia, porque ela é fonte das promessas de Deus. E se apegar a essas promessas, como um náufrago se apega a uma tábua em meio ao naufrágio, obviamente. As promessas de Deus, elas são como um frescor à alma. Sentir que Deus está conosco no meio das trevas e sua mão nos segura é maravilhoso. Eu gosto muito, há vários textos que nós podemos ler a respeito. Por exemplo, em Gênesis 28:15, a promessa que ele faz a Jacó: eis que estou contigo, ele fala ali. Depois, em Isaías 41, versículo 10, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus,
eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha só que bênção. Quando vier um sentimento de impotência, quando você tiver algo para fazer e você se sentir impotente, lembre-se que a graça de Deus é suficiente. 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta. Olha que promessa maravilhosa. Quando houver resistência de inimigos, de adversários, sejam eles quaisquer, confie que Ele te defenderá. Romanos 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando a velhice chegar a te preocupar através das dores e das enfermidades, lembre-se de Isaías 46, versículo 4. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei e vos salvarei. Quando a doença, ou até mesmo a morte bater a porta, lembre-se da promessa de vida eterna, de que somos dele, quer vivamos, quer morramos. Romanos 14, versículos 7 a 9. A ansiedade e medo, elas são uma realidade em nossos dias. Render-se não é uma opção para o cristão. É necessário que combatemos, pois elas estão enraizadas em nossa incredulidade, com suas propostas que ao invés de liberdade nos trazem aprisionamento. É necessário conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e se apegar às suas promessas com confiança, para podermos dizer confiantes, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8. Aguardo você amanhã na escola dominical para podermos nos aprofundar mais nesse tema. Que Deus o abençoe.